Daiana, diz para mim por que esse tema escolhido por você, é claro, a ausência paterna na infância te chama a atenção ou te chamou a atenção? Sim, Vou entrar no tema, senão eu não vou deixar tá, você falar do tema. Nossa, é tanta coisa para falar que se deixar a gente vai embora, né? A gente vai embora. E assim, esse tema, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque trabalhando com crianças durante tanto tempo, eu observei uma coisa e de 2 ou 3 anos para cá eu tenho observado outra coisa. Por exemplo, eu observei durante todo esse meu processo de trabalho, nesse processo de ensino e aprendizagem, sempre uma presença muito forte das mães na vida escolar das crianças, né? Isso é um fato, a gente sempre viu muito, né? Aquela que vai às reuniões, aquela que responde à agenda, aquela que fala com a professora, aquela que espera no portão para falar, né? Aquela que olha os materiais ou não, né? Porque a gente também tem essa questão. E de um tempo para cá eu comecei a observar uma presença grande dos pais, pelo menos no local onde eu trabalho. Por exemplo, esse ano nós tivemos 3 reuniões de pais e mestres, e 50% dos pais que estavam na reunião era pai. E isso me chamou a atenção, né? Não era comum acontecer isso. E eu comecei a perceber pais assim realmente interessados, porque mesmo após as reuniões, eu deixava em aberto, né, se quisessem conversar comigo de maneira particular sobre a criança, e todos eles me esperavam para conversar de maneira particular sobre os seus filhos. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei assim, opa, tem algo mudando nisso aí, porque isso não era muito comum, né? E além dos pais, o outro público que veio participar dessa reunião eram as avós. Se foram 2 ou 3 mães, foi muito, tá? Mas assim, eu percebi muito assim essa questão dos pais me chamou muita atenção, porque ao longo desse período, trabalhando com criança de educação infantil, de ensino fundamental, grande parte das mães que vinham para essas reuniões não conviviam com os pais dessas crianças, não viviam com eles. Muitas dessas crianças sequer tinham contato com seus pais. E algumas crianças sim, mas não periodicamente, né? Era muito difícil esse encontro, esse convívio com o pai. E pouquíssimas crianças tinham o pai e a mãe em casa. E agora o que eu tenho percebido é que essa questão vou dizer até da guarda compartilhada, nessa questão da criança passar mais tempo com o pai, eu tenho percebido isso. Eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que ela mora, literalmente, ela vive com o pai. Os pais são separados, a mãe já formou uma outra família, o pai também, mas ela vive com o pai. Né? E quando eu conversei com essa menina, com essa aluna sobre isso, né? Que meus alunos, eu nem quero conversar, mas eles vêm me contando tudo, né? Criança é uma coisa fantástica. Conta tudo pra gente, né? E aí, nessa conversa, ela falou, eu preferi ficar com o meu pai. Né? Eu falei, nossa, e por quê? Tia, eu amo a minha mãe, mas eu preferi ficar com meu pai. Sabe? Eu achei aquilo muito interessante, né? A forma como ela fala do pai é uma forma muito carinhosa, né? Ela de fato gosta de estar com esse pai. E esse pai participou da reunião dela, participa da vida escolar dela, de maneira até muito, muito presente. Né? Já tive a oportunidade de conversar com os dois, com a mãe e com o pai juntos. Né? Os dois pareciam ser pessoas assim bem compreensivas e chegavam a acordos de forma muito prática, né, para o bem da menina, e isso fez bem. Eu percebi que isso tem feito bem para ela, né? E as outras crianças? As outras crianças, a minha experiência não foi tão boa quando essas crianças não tinham essa proximidade com a figura paterna, né? Não foi porque essas crianças elas não tinham proximidade com a figura paterna, apesar de morar com a mãe, elas não tinham convívio com suas mães. Era incrível isso, né? E o convívio delas eram com as pessoas da comunidade, com a avó, com tia, a tia que não era tia de sangue, que era uma conhecida,
né? Era sempre assim. E a mãe é uma figura que é vista como mãe, mas é aquela que vem, trabalha, vem para casa, dorme, e no dia seguinte a criança às vezes acorda e não vê mais a mãe, né? E no final de semana, que seria, por exemplo, o momento de estar com essa mãe de forma presente ali, é o final de semana ou que ela ia para a casa do pai, ou que a mãe, ia se distrair, porque era o final de semana, né? E a criança, mais uma vez, acabava ficando com a avó, ou com a tia que não era tia, ou com alguém, né? E aí eu comecei a perceber nas crianças uma agressividade muito grande, né? Era incrível. Todas as crianças mais agressivas, os alunos mais agressivos que eu tinha, eram crianças que não tinham essa relação paterna, não tinham. E da mesma forma, a relação materna era defasada, né? Crianças que não viam o pai há anos, né? Tia, tem mais de um ano, tem mais de um ano e meio, tem mais de 2 anos que eu não vejo meu pai, né? Sabe-se lá por que motivo, mas não tinha essa relação. E aí eu começava a observar que essas crianças, elas ficavam mais agressivas e mais desobedientes às suas mães, né? A mãe não conseguia ter voz de mãe, de autoridade com essas crianças, né? E qualquer figura de autoridade para essas crianças, elas não respeitavam. Incrível como eu comecei a observar isso. Se crianças, né, a gente observa que elas começam a ter esse tipo de reação, nessa postura, eu fico imaginando na vida adulta, porque isso vai repercutir na vida dessas crianças, na vida adulta. A gente vê hoje em dia muitas pessoas, né, carregando vários traumas e dores porque tiveram problemas com relação ao relacionamento paterno. Eu fui uma delas, né? E assim a gente vê muito isso acontecendo. A minha preocupação é como será que essas crianças vão estar daqui a uns anos se essa família não entender que é necessário essa relação estreita entre pai e filhos, né? A gente fala muito da relação entre mães e filhos, muito, mas pouco se fala da relação e da importância que se tem do pai, da presença do pai na vida dessa criança, né? Não sei por que motivo isso acontece, né? Eu não sei, possivelmente algo cultural ou algo nesse sentido, mas não se fala tanto com relação a esse relacionamento estreito de pais e filhos, né? E pais e filhas. E eu acho que seria algo que é interessante, principalmente a gente que trabalha nesse meio, né, mais com crianças, começar a trazer isso à tona. Até porque o que me parece é que a mentalidade de grande parte dos homens tem mudado com relação a isso. Tanto que eles estão mais participativos na vida dos filhos. Falo pelo que eu tenho visto, né, ultimamente. E eu tenho visto e ouvido de outras colegas de trabalho a mesma coisa. De pais que são aqueles que cuidam, aqueles que alimentam, aqueles que dão banho, aqueles que levam ao médico, né? Exercendo um papel de mãe, entre aspas, né? Porque é pai também faz isso, né? Mas a gente aprendeu a ver isso de uma forma de que é só a mãe que faz. Não, o pai também faz, ele também pode fazer, né? Não se sabe muito bem, fica tudo muito obscuro, o motivo pelo qual esses pais não têm essa relação próxima com essas crianças. Algumas histórias vêm até nós, a gente fica sabendo, né? Uns porque vão embora até de estado, né? Se mudam de estado, outros porque não reconhecem muitas vezes aquela criança como sendo filho legítimo, né? A gente vê muito isso também. Mas a gente vê principalmente, o que eu vejo mais nessa minha situação, principalmente são homens que não são pais só daquela criança, são pais de outras crianças e não convivem com nenhuma delas. Nenhuma, né? E são crianças que vão vir para as nossas escolas, né? E vão repercutir isso ao longo do ano letivo e dos anos que a gente vê. Olha, na minha escola, a gente é capaz de pegar uma criança com 4 anos de idade, que é a idade que a criança vem para a pré-escola, né? E acompanhar essa criança até o 5º ano, até quando ela tem 9 anos, 10 anos, 11 anos. Então, a gente pega esse processo da criança, de ensino, e familiar durante todo esse período. E a gente vai vendo como o comportamento dessa criança vai sendo alterado ao longo dos anos, conforme a relação familiar vai se desestabilizando,
ou conforme ela vai se distanciando da figura paterna. Isso tem ficado bem claro para a gente.